Hoje eu vou falar sobre uma coisa que muita gente me pergunta, que todo mundo tem dúvida, que é: qual a diferença entre as modalidades de yoga? Fica aí que a gente já vai explicar tudo direitinho. Então, falando em misturas, surgem técnicas que se utilizam das misturas do yoga com outras técnicas e formatam novas técnicas de yoga. Por exemplo, o aéreo yoga, que alguns chamam de yoga aéreo e que tem outras variações de nome e de formato do tecido, mas que basicamente mistura o tecido acrobático com o yoga. Então as posturas de yoga são executadas no tecido. E isso é uma técnica incrível que pode tanto dificultar algumas posições de equilíbrio, como facilitar a execução de determinados alinhamentos, tomando às vezes de um utensílio do Iyengar Yoga ou do Yoga somático, né? Tomando às vezes de um próprio. Ele também pode nos auxiliar nas invertidas, assim como as cadeiras e os coruntas. Então, é uma técnica muito boa para quem tem dores na coluna ou nas costas, né? Tanto quanto para usar a criatividade e fazer coisas diferenciadas, né? Levar a prática para outros lados e ter um diferencial, saindo um pouco da linha do yoga feito no chão, e que yoga é só feito no chão. E seguindo então essa linha da mistura com acrobacia, nós temos acro yoga, que são posturas executadas em dupla, em sua maior parte, mas podem também ser executadas em coletivo ou em trio, enfim. É um trabalho em que existe uma base e um topo, ou um voador. Então, utiliza muito os conhecimentos da portagem para a execução dos asanas e das transições de um asana para o outro. É uma prática bastante vigorosa, principalmente para quem é base, mas não só para quem é base, porque para que a base consiga trabalhar, o topo também tem que ter muita firmeza. Mas apesar de ser uma prática vigorosa, existem coisas que são mais leves, então não é impossível para ninguém trabalhar a Acro Yoga. A Acro Yoga tem um trabalho de peso e contrapeso, de compreensão de trações, que também podem auxiliar muito na execução de algumas posturas mais acrobáticas, como são as invertidas, por exemplo. E aí uma misturinha que eu abordo muito por aqui, que é uma misturinha com o trabalho pedagógico. Sim, Yoga Kids. Yoga Kids faz essa mistura de tudo, né? E trazendo para um lugar mais lúdico, mais criativo e misturando com técnicas que a gente usa para educação e arte. No caso, eu trabalho com arte e educação, então trago princípios da dança para trabalharmos espacialidade, trago princípios do teatro, princípios da acrobacia, que eles adoram, para trabalhar num formato mais de educação do movimento e de valores éticos. Então, várias coisas do yoga colaboram para um trabalho com crianças e para um trabalho evolutivo também, não no sentido de sermos menos evoluídos e ficarmos mais evoluídos, mas no sentido de as idades irem transformando as necessidades. Então, eu tenho coisas que eu vou utilizar muito bem com os bebês, aí eles vão ficando ali com entre 2 a 4 anos e são outras as necessidades, de 4 a 7 outras. E quando eles vão ficando mais próximos da adolescência, pré-adolescência, a gente pode então pensar em práticas mais vigorosas. E a Acro Yoga, a Aéreo Yoga, circuitos de mistura de coisas, são sempre coisas que funcionam muito bem com crianças. Então, falei um pouquinho aqui de modalidades e de uma forma mais para as pessoas compreenderem um pouquinho o que são as características primordiais de cada modalidade, porém entendendo que
exceto as tradicionais, quando a gente usa o nome da técnica Ashtanga, quando a gente usa o nome da técnica Iyengar, a gente tem que seguir determinados preceitos, tá? Existe uma certificação específica para isso, então a gente tem que cuidar muito quando a gente usa, a gente tem que seguir. Como acontece nos sistemas de academia, em que alguém foi lá, desenvolveu um método, deu nome para ele e registrou. Então, na hora de usar esses nomes, a gente tem que seguir à risca os métodos. Porém, a gente tem diversos nomes e palavras lindas dentro do yoga, então vocês vão ver por aí que os professores costumam utilizar os nomes de diversos lugares, a referência às escolas. Para quem trabalha mais com devoção, por exemplo, pode usar o nome Bhakti. Então, isso são coisas que eu abordo no curso de formação de yoga contemporâneo. Eu chamo de yoga contemporâneo justamente porque a contemporaneidade, ela faz às vezes de misturar coisas e de desencaixotar coisas, de não conseguir, de não encontrar lugar para caixas, de abrir as caixas. Então, falar em um yoga contemporâneo é falar em um yoga que se inspira em várias coisas para fazer o melhor para o aluno, inclusive para direcionar o aluno mais para um lado ou mais para o outro. Dependendo do interesse do aluno, ele vai ficar mais interessado numa prática mais lenta, numa prática mais de permanência, numa prática mais de nível energético ou numa fluidez, principalmente quem pensa que não consegue praticar yoga porque não consegue se concentrar, então trabalhar essa coisa do vinyasa, da transição, é uma solução. E é sempre bom a gente ter um bom número de ferramentas para nos auxiliar nas adaptações que a gente precisa fazer. Isso aqui eu tô falando direcionado para professora, mas isso serve também para quem está iniciando na prática, para quem é aluno. E uau, tem um monte de coisa, o que eu escolho? Bom, você vai perceber que o professor vai fundamentar como ele vai realizar aquela mistura dele. Então falamos das diferentes modalidades do yoga para quem tem muitas dúvidas e para quem quer entender um pouco também de quero ser professor, que técnica eu faço, por que é tão legal eu saber uma diversidade de técnicas, né? Então tá aí uma resposta para vocês. Qualquer dúvida me chamem nos meus contatos, estará tudo aqui embaixo nos comentários do vídeo e sigam o meu perfil no Instagram, @clarissa_brits, o do estúdio com aulas online presenciais e particulares, @vemvoarestúdio, o nosso blog Yoga Grátis posta conteúdos mais aprofundados para quem se interessa. Blog Yoga Grátis, estará o link aqui também. E inscreva-se no canal aqui embaixo, no sininho, certo? Para receber notificações a cada novo vídeo. Um beijo, então.